Exclusivo! O Corinthians está negociando o Moscardo pelo valor da multa para clubes do Brasil. Apurei com exclusividade as duas multas no contrato de Gabriel Moscardo. A multa para o exterior, vou te falar o valor, e principalmente esse valor, que ninguém sabe, a multa para os clubes do Brasil, que é bem abaixo. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! O Corinthians, todo mundo sabe, está negociando a venda do volante Gabriel Moscardo com o Chelsea da Inglaterra. A informação que eu tenho é que as negociações continuam a todo vapor, estão sendo discutidas, está sendo discutido na transação valores e também a data de entrega, né, de Gabriel Moscardo. O Corinthians quer entregar somente em julho de 2024. Eu apurei os valores das multas rescisórias do Moscardo com exclusividade para vocês, hein? Vou falar para vocês o valor da multa para clubes do exterior e vou falar para vocês o valor da multa para clubes aqui do futebol brasileiro. E olha só, eu vou juntar tudo isso com as informações de ontem do Bruno Andrade, que ele trouxe uma informação completa, né, da proposta do Chelsea para o Corinthians. O Corinthians ainda não respondeu o Chelsea, eles continuam negociando. Não é que não respondeu em definitivo, não quero, né, como estão falando. Já respondeu, falando, a gente prefere assim, a gente quer assim. A verdade é que as negociações estão acontecendo, entendeu? Começaram e estão avançando. Não tem esse negócio que terminou, tal, enfim, não é nada disso, tá? Aliás, se o Chelsea chegar em 25 milhões de euros, né, como foi falado, e quem sabe esses 25 à vista, está vendido. Eu conversei com uma fonte ontem e já trouxe isso para vocês. Vai vender. Agora, olha só, as informações que a gente tem aí dos valores da transação, né, só para você entender o valor da multa e que vai ser vendido aí, se for vendido pela multa equivalente à multa do futebol brasileiro, tá? Não é do exterior, não. Então, ó, o Corinthians recebeu uma proposta pelo Moscardo, que você já sabe, de 21 milhões de euros, 111 milhões aí de reais, né, mais ou menos, 111 milhões e meio, né, de reais aí, equivalentes, e mais 4 milhões de euros, que dá 21 milhões de reais, que esses 4 milhões de euros são de bonificações, já aconteceu isso na venda do Murilo, tem sido muito frequente nas negociações para os clubes do exterior. O valor total, né, dá 25 milhões de euros. Mas, de início, né, no primeiro momento, o Corinthians vai receber somente os 21 milhões de euros. Na verdade, o Corinthians nem vai receber os 21 milhões de euros. Né? Os 21 milhões de euros é o valor que o Chelsea vai pagar à vista, mas o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Moscardo, que eu já tinha trazido isso com exclusividade para vocês. O Corinthians, na verdade, né, num primeiro momento, vai receber 17 milhões de reais, que é equivalente aí, né, os 80% desculpa, 17 milhões de euros, tá? É o que o Corinthians vai receber, equivalente aí a 90 milhões de reais, que é os 80% dos 21 milhões de euros. Só para você entender e não ficar confusão, simples, tá? De início, o Corinthians recebe 21 milhões de euros, né? A proposta do Chelsea é de 21 milhões de euros. Como o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Moscardo, o Corinthians recebe, não vai receber os 21 milhões de euros, 21 milhões de euros é a proposta, é o valor pago à vista, né? E como o Corinthians tem 80%, o Corinthians recebe 17 milhões de euros, 90 milhões de reais. E aí que tá, meu amigo. É aí que o Corinthians, né, fechando esse acordo, ele vai vender o Moscardo
pelo valor da multa para clubes do Brasil. Agora vem a informação exclusiva para vocês, tá? Primeiro, o valor da multa rescisória para clubes do futebol do exterior, tá? Essa eu vou falar primeiro, 100 milhões de euros, tá? Lembrando que antes a multa do Moscardo estava em 150 milhões de reais. Agora, a multa para clubes do exterior é 100 milhões de euros, 528 milhões de reais, tá? Informação apurada aí para vocês. Então, olha só, 100 milhões de euros, o Corinthians está vendendo por 21 de euros no cash, né? No ato. Depois tem mais 4 milhões que a gente nunca vai saber exatamente, né, o que acontece, se vai receber ou não, porque é equivalente para ganhar esse dinheiro, para receber essa grana, o Moscardo vai ter que atingir um número de convocações para a seleção brasileira, o número de partidas como titular no Chelsea, títulos no Chelsea, enfim. Então, o valor 21 milhões de euros, esse o Corinthians recebe à vista. O valor da multa para o exterior, né, para a Europa, né, onde, né, é o Chelsea, é de 100 milhões de euros, tá? E agora a multa para o futebol brasileiro é de 90 milhões de reais. Isso mesmo, o canal Café do Setorista apurou para você com exclusividade, exclusivo, tá? 90 milhões de reais é a multa do Gabriel Moscardo. 90 milhões de reais, você convertendo para o euro, vai dar exatamente 17 milhões de euros, que é o valor que o Corinthians recebe no ato, se aceitar essa proposta do Chelsea, essa proposta de 25 milhões de euros, que na verdade à vista é 21, e que na verdade, como o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Gabriel Moscardo, o Corinthians vai receber 17 milhões de euros, exatamente 90 milhões de reais, exatamente o valor da multa para clubes do Brasil. Aliás, né, gente, eu quero fazer uma ressalva aqui, que eu acho bem importante. Esse valor da multa para o Brasil, eu achei um valor baixo. Aí você vai falar, Samir, mas que clube brasileiro hoje paga 17 milhões de euros? A gente tem que entender que o Moscardo já tem uma proposta aí de 25, quando se recebeu pelo jogador. Aí você vai pensar, algum clube do Brasil tem? Flamengo, por exemplo, sei lá, Atlético Mineiro, Palmeiras. A gente fica pensando nos clubes que têm grana, Flamengo, talvez o maior deles. A questão também é que, vou dar um exemplo, tem a SAFs e tem acho que um bom exemplo é o Grupo City. Vamos imaginar que o Manchester City quer comprar o Gabriel Moscardo e se usar de má fé, vai fugir da multa de 100 milhões de euros, que é uma multa de 526 milhões de reais, pode usar o Bahia, por exemplo, né? Assim, estou pensando num cenário horroroso, né? Usa o Bahia, por exemplo, para fazer uma proposta, né? Dá um salário aí monstruoso para o Moscardo, contrata o Moscardo, né? Pelo valor da multa, a multa nacional, que é de 90 milhões de reais, e pronto, meu amigo. Depois, no ano que vem, ele transfere para o exterior, para o Manchester City, por exemplo. Estou dando só um exemplo para vocês entenderem que o valor da multa para o futebol do Brasil eu achei uma multa bem baixa. Eu sei que tem todas aquelas contas, tudo. Eu já trouxe aqui o salário do Moscardo, não é tão baixo assim, tá? CLT, ele tem um salário de 45 mil, mas o salário dele de imagem é de 300 mil, então são 345 mil hoje o salário do Moscardo, tá? Então, assim, a gente tem que entender que isso já aconteceu muito no passado no futebol, né? O pessoal um pouquinho mais velho, mas nem tanto, tá? Na época da Parmalat, o Palmeiras, a Parmalat usava muito esses esquemas, né? Enfim, para fazer esse tipo de transação. Às vezes passava pelo Juventude, né? Aí tinha o Parma, tinha o Palmeiras, era alguns esquemas, entre aspas, né? Que o Palmeiras fazia para estar tirando alguns jogadores aí dos clubes aqui
do futebol brasileiro, e o Palmeiras contratava todo mundo na época, enfim, todos os craques, né, do futebol brasileiro na época, o Palmeiras contratava. Então eu achei um valor bem baixo, né, da multa do Brasil. Estou apurando e trazendo isso para vocês com exclusividade, é um conteúdo que só vocês têm aqui no canal Café do Setorista, tá? Se alguém for dar o valor das multas rescisórias, por favor, dá o crédito, né? Porque isso fortalece e ajuda aqui o nosso canal, nosso humilde canal. Você dando crédito vai fortalecer, né? Principalmente das multas agora aí do Brasil e também do exterior. Em relação às negociações, né? Moscardi tem 17 anos, não pode, vai completar 18 anos no mês que vem já, viu? O Moscardinho tá ficando velho, né? O Moscardinho já completa 18 anos no mês que vem. As negociações continuam a todo vapor, tá? Uma fonte me disse ontem que o Corinthians continua conversando, mas que a ideia realmente é vender. Eu trouxe algumas outras informações para vocês ontem, por exemplo, conversando com fontes no Corinthians, foi citado o Matheus Vital, né? Recusamos 40 milhões de reais, né, da Roma, né, da Itália, pelo Vital, e olha no que deu. Então, assim, o Corinthians está inclinado a vender. Essa historinha aí de que o Corinthians disse não, que fechou as portas para o... A gente viu no dia... eu vi matérias aí, enfim, escritas. Corinthians fecha as portas da Europa para o Murilo, tal, enfim. E aí o Murilo, né? A matéria era de agosto, né? E a gente, né, terminou agosto ontem e o Murilo já era jogador do Nottingham, né, da Inglaterra. Então, assim, a verdade é essa, gente. O Corinthians continua negociando e, mais do que isso, tá? O Corinthians continua negociando e tem muito interesse em vender. Por esse valor, 25 milhões de euros no total, o Corinthians tem o interesse, sim, em vender o Gabriel Moscardo. As negociações continuam. A ideia do Corinthians é entregá-lo somente no meio do ano que vem, que eu não curto muito essa ideia. Para mim, vender, manda embora, porque fica aquela coisa, tá tirando o pé, né? Se pega um treinador que um treinador que só enxerga assim, um treinador que gosta de arrumar confusão com fisioterapeuta, com todo mundo, e encosta jogador que é vendido, por exemplo. Eu acho que, né, a cabecinha é desse tamanho, né? Pensa realmente na década de 70, né? Porque a gente viu o Vitor Roque salvando o Atlético Paranaense em vários jogos de derrota, fazendo um gol de vitória, e está vendido, né, o Vitor Roque. Então, acho que, né, até nos pensamentos, né, nas estratégias, o Vanderlei está ultrapassado. O Pedro poderia estar aí sendo utilizado, engrenando com a camisa do Corinthians, porque é muito bom jogador e vocês vão ver isso. Então, o Gabriel Moscardo fica aí, se o treinador for o Luxemburgo, já viu. O garoto vai sofrer, vai ficar de castigo. Pleno 2023, vai ficar de castigo, tá? Informação exclusiva, as multas, hein? Baita informação para você, hein? Deixa o like agora, é só o like, a gente merece, hein? Inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? Hoje ainda tem blend de informações e tem também para você o Café da Fiel, né? Às 18h30, tá? Tá bom? Não esqueça aí de você comprar lá no Rei do Café, o melhor café do Brasil, tá? Não esqueça disso. É muito importante para você passar a tomar um café de qualidade, de verdade, vai fazer bem para sua saúde. Você que mora na Baixada Santista, tem também as aulas online, você pode fazer inglês na Casa Branca, porque é muita tradição, 35 anos em Santos, é uma baita escola, tá bom? Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, é bem legal para você estar mais perto da gente, planos cafezinho, café, cafezão e café especial. Deixe o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e até mais. Até o próximo vídeo, até o próximo café. Que Deus abençoe o nosso final de semana. Tamo junto. Amém.